celebrar, para agradecer. Eu queria compartilhar com você um tema muito importante da palavra de Deus, muito conhecido. Nós vamos falar sobre a fé. Abra a sua Bíblia em Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 6. A Fran vai projetar aqui também, vai aparecer aqui para você também. Mas se tiver a sua Bíblia, abra, porque é muito enriquecedor, né? A gente estar com a palavra de Deus em mãos e nunca abandonar a Bíblia no papel, porque isso é muito importante, faz muita diferença, tá bom? A gente vai falar sobre o uso correto, ou o correto exercício, melhor dizendo, o correto exercício da fé. Você tem exercitado a sua fé? Amém? Então vamos lá ver se esse exercício está correto, se dá para aperfeiçoar. Diz assim o texto de Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima do Senhor creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Diga assim comigo: todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador. É a palavra diferente, né? Dos que o buscam. Pai, continua falando conosco, assim como o Senhor enche este ambiente através do louvor, da adoração. Eu sei que o teu trabalhar é sempre intenso, e o Senhor faz sempre mais, infinitamente mais, do que tudo que nós possamos pedir ou pensar. Então que tua palavra venha mais uma vez cumprir o propósito, que aprove o teu coração para enviá-la nesta noite. Desde já eu repreendo tudo o que é contrário, Pai. Eu repreendo toda a arma do inimigo, que a tua palavra flua, trazendo a revelação necessária ao Espírito e a cada coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Nós vamos falar um pouquinho então, através deste versículo, sobre o exercício correto da fé. Embora seja um único versículo que nós lemos, ele é muito rico. Então, que você quiser anotar, para depois reestudar, a mensagem possivelmente vai lá para o canal também, para quem quiser ver de novo. É muito rico. E você tomando esses princípios para a sua vida, que não são da pastora Karina, mas do Espírito de Deus, com certeza você crescerá. Amém? Então, queridos, nós falamos de algo muito importante. Nós falamos nessa noite da fé. E para que exista um relacionamento com Deus, é indispensável que se tenha fé. Veja, o conhecimento é algo excelente, né? Quando ele vem unido à fé. E o contrário disso também é importante. A fé, ela precisa caminhar junto do conhecimento. Eu não posso ficar apenas com uma coisa e abandonar a outra, pastora. Não. Veja, até o cientista Albert Einstein, né, lá em 1954, se atribui a ele uma frase que diz assim: a ciência sem fé é manca. O que ele quis dizer? Se a ciência briga com a fé, ela nunca vai caminhar direito, é manca. E a fé sem a ciência torna-se cega. Por quê? Se eu mergulho somente na fé e desprezo o conhecimento, eu vou padecer pelo fanatismo. Vou pegar todas aquelas doutrinas de fundo de quintal, tudo aquilo que falarem, e vou me perder dentro da fé. Agora, se eu ficar só no conhecimento e não mergulhar na fé, eu vou me tornar uma pessoa legalista, que conheço muito no intelecto, na mente, mas aquilo não entra no espírito, então não há prática. Então, eu posso decorar, eu posso recitar a palavra, eu posso aconselhar todo mundo, eu posso apontar o caminho para quem está perdido, as pessoas vão ficar até admiradas. Muito conhecimento, mas se estiver só no intelecto, não funciona. E acaba tornando aquela pessoa muito legalista. Então, o conhecimento, ele é sim indispensável, queridos. Contudo, é preciso estarmos preparados para adquirir conhecimento, sem perder a fé. Porque à medida que você vai se aprofundando, você vai encontrando certas
situações que desafiam a fé. Por exemplo, quando a gente estuda lá o Oriente Médio Antigo, a cultura do Oriente Médio Antigo, vai encontrar alguém que vai lhe dizer, ou alguém corriqueiramente que vai te perguntar, alguém já me perguntou isso, escuta, mas Moisés não pegou um pouco do conhecimento de uma cultura e da outra, e ele foi formando ali, né, tudo aquilo que ele entregou para o povo? Não, de forma alguma. E como é que eu posso me assegurar disso? Pela fé. Porque existem questões onde, se você não aplicar a fé, você cai na mão do inimigo da dúvida. Então, é necessário que nós tenhamos esse equilíbrio, né? Estejamos alimentando a fé. Nós vamos falar muito mais dela hoje por isso, para você entender bem, tá? E isso vem acompanhado do conhecimento. É muito importante a gente conhecer todo o contexto da mensagem que eu estou pregando para você. Ela tem que ter uma base, ela tem que ter um contexto, né? Então é importante que você também esteja caminhando no conhecimento, para entender que isso é real. Lembra dos bereanos, né, que nós sempre ouvimos falar, que eles ouviam uma pregação, eles anotavam, eles chegavam em casa e eles estudavam aquela pregação. E isso é corretíssimo, meus irmãos, corretíssimo, porque aí a gente vai alimentar daquela palavra e vamos acompanhar o avanço e o crescimento. E se tiver algo que seja discrepante, também vamos ali perceber. Então isso é muito importante, né? Fé e conhecimento precisam caminhar junto. Agora, uma coisa, queridos, crer não é só ter conhecimento, mas sobretudo crer é ter uma experiência pessoal com Deus. E aqui, até então, pode ser que eu tenha chovido no molhado, pastor, isso eu já ouvi, isso eu já entendo, mas aqui a gente vai começar a abrir algumas coisas muito interessantes para você. Crer não é só ter conhecimento. Crer é, sobretudo, ter uma experiência pessoal com Deus. Então, é bom a gente parar para refletir nessas coisas, porque às vezes as pessoas falam: você tem fé? Eu tenho fé. Ah, você não tem fé, irmão? Eu tenho. Mas o que é a fé? Fé é você ter. A fé, ela vem, né? Ela se consubstancia dentro de você quando você tem essa experiência pessoal com o Senhor, né? E você crê que Ele existe. O que o texto está dizendo para nós? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele, fala comigo, existe. Todo mundo bem bonito, existe. Exatamente. Então você crê que Ele existe, não porque você aprendeu que Deus é real. Ah, Deus é real para eu aprendi aqui nas aulas, alguém me disse, eu li a Bíblia aqui, eu aprendi que Ele é real. Não porque alguém te contou que Deus é real. Olha, pela experiência daquele irmão, então Deus é real mesmo, hein? Olha o que fez na vida dele. Não porque alguém te falou, te trouxe essa informação, mas sim porque você teve uma experiência pessoal com o Senhor. Por isso que a gente sempre fala aqui nas mensagens, isso é muito importante, buscá-lo e conhecê-lo pessoalmente. Essa experiência pessoal, ela aprimora a nossa fé, porque a fé, ela é o firme fundamento, texto de Hebreus capítulo 11, verso 1, firme fundamento do que eu não vejo, mas eu espero. Então, uma experiência com Deus muitas vezes envolve o que eu não toco, o que eu não vejo, mas Ele se manifestou ali. E às vezes no campo material mesmo, uma cura, o médico já tinha desenganado, houve uma cura, mas até nessa experiência, né, que deságua no material, o que trabalhou ali no interior daquela pessoa para que houvesse a cura? O poder sobrenatural. Então essa experiência com Deus, ela envolve sempre o sobrenatural, e ela aprimora a nossa fé. Sabe por quê, irmão? Se a sua fé estiver baseada só no conhecimento aqui, do intelecto, a hora que vier um conhecimento mais aprimorado, esse conhecimento rouba a tua fé. Se a tua fé estiver baseada só no conhecimento que fica ali, né, não desce para o espírito, mas fica na mente, uma filosofia,
um sofisma. O que é um sofisma? Para deixar bem fácil para você entender. Pega-se um versículo da palavra, isso pode ser aplicado em qualquer área, tá? Mas pega-se um versículo da palavra, o versículo é verdadeiro, mas toda a doutrina que a pessoa constrói em cima daquilo é falsa, é errada. Como é que opera o falso profeta? É assim. Outro dia, alguém veio conversar comigo, começou a falar de um segmento, de uma doutrina, e aí eu comecei a explicar para aquela pessoa, né, o que estava fora da palavra, e ele disse assim: não, mas usa a palavra, começa com a palavra, começa lá na palavra, é bonito, aí vai caminhando, aí chega aqui, mas saiu de lá. E aí eu expliquei isso para ele. Pegou-se um versículo, mas construiu-se uma mentira, e se chegou ao oposto daquilo que Deus nos ensina. Então, queridos, qualquer conhecimento, qualquer filosofia pode enredar, e ninguém virá com uma filosofia assim, rasgadamente oposta à palavra para você. Não, serão teorias bonitas. Isso é verdade desde o século I, desde o começo da igreja. Você lê as cartas do apóstolo Paulo, você lê as cartas de João, você lê Pedro, você vai ver eles combatendo contra os falsos profetas que se embrenhavam no meio da igreja. E eles vinham com muitas filosofias, e eles vinham com muitas interpretações, e eles tinham boa oratória, e muitas vezes eles roubavam ou tiravam a força da fé genuína daquela pessoa, porque a fé não estava impregnada no Espírito, não havia uma experiência pessoal com o Senhor. Então aquilo que era trazido de mais bonito, de mais interessante, enfraquecia a fé verdadeira. Então a fé não é só conhecer, a fé não é só acreditar. A fé, em essência, ela é uma experiência pessoal com Deus. Daí vai derivar o fruto do acreditar, daí vai derivar o fruto do conhecer. A fé, para efeito didático, vamos olhar como uma árvore. A raiz dela, o tronco dela é a experiência com Deus. Deixa eu te dar um exemplo. Gênesis, no capítulo 5, verso 24. A fé vai projetar, vocês vão ver que a Bíblia diz assim: que Enoque andou com Deus, e o Senhor o tomou para si. Enoque andou com Deus e desapareceu, o Senhor tomou para si. E a gente conhece essa história bonita e muito comentada. Enoque foi arrebatado, e claro que Enoque que vem da linhagem de Sete, da semente do Senhor. Agora, quando você vai para o original, você lê lá que Enoque andou com Deus. A palavra andou no original, sabe o que ela significa? Ela é até mais profunda, porque alguém andar com Deus sem que ele não anda com Deus, então, ele anda com Deus. Agora, esse andar com Deus de Enoque era tão profundo, ele se entregou numa comunhão tão profunda que o Senhor falou: vem comigo, vou te fazer agora para cá, se eu nem morrer, O que significa esse andou com Deus no original? Significa estar em comunhão com Deus o tempo todo. Parou para pensar isso? O tempo todo, irmãos. Acho que foi o único na história, exceto Jesus, claro, Estou dizendo lá antes de Jesus. Foi o único na história. Porque o tempo todo significa não resvalar. O tempo todo significa: saiu uma coisa da minha boca que não era para sair, e pensei que não era para pensar, e olhei para onde não era para olhar. O tempo todo em comunhão com Deus. Aí, se for definir para você isso em uma palavra, eu definiria na palavra consistência. Ele tinha consistência. O que é isso? Ele teve uma experiência com Deus, e ele mergulhou na fé a tal ponto que o Senhor o tomou para si. É necessário que aquele que se aproxima do Senhor, nos diz o texto, creia que Ele existe e que Ele é o quê? Galardoador de todo aquele que o busca. Eu ouço essa frase, lembro do pastor que sempre cita e ora esta frase: galardoador. E essa palavra vem da palavra galardão. Quando a gente ouve galardão, qual é a primeira palavra que nós pensamos? Recompensa.
com isso. Ai, falou com timidez, mas eu ouvi. Recompensa. E de fato, a palavra galardão está ligada à recompensa. Isso significa que Deus, Ele mesmo está se revelando dessa forma. Ele recompensa todos aqueles que o buscam. Ele recompensa aqueles que fazem o que é certo. Ele recompensa aqueles que fazem o que é bom. Isso é real, meus irmãos. Isso é real. O Senhor está galardoando. E a gente pensa no galardão lá na vida vindoura. Esse é importantíssimo. Mas aqui no dia a dia, na terra, na nossa vida cotidiana, nós também somos galardoados. E aí existem medidas. Hoje, para simplificar tudo, as pessoas estão resumindo o evangelho humanista assim, não é igual para todo mundo, e eles pegam aquela frase, Deus não faz acepção de pessoas, que refere-se à salvação, ao chamar para tudo. Então, ó Deus abençoa quem faz, quem não faz, quem vem, quem não vem, é de toda maneira, é de toda forma. Fica um evangelho bem light, bem solto, né? Diferente, irmãos, de quando você faz uma oração assim, abençoa, Senhor, os que estão aqui, aqueles que realmente não puderam vir, sejam alcançados. É diferente de você, às vezes fazer uma oração, fica até difícil a interpretação, né? Como é que vai se levar isso? Deus abençoa todo mundo, de todo jeito, né? O que fez, o que não fez, o que crê, o que não crê. Isso é para deixar as coisas assim bem soltas. Isso é para levar a uma falta de compromisso. Existem medidas. E por que existem medidas? Porque Deus é justo. Você quer ver na Bíblia o que eu estou te falando? Mateus, o capítulo 25 e o verso 40, onde o Senhor está tratando de assuntos atinentes, desde o capítulo 24 de Mateus, assuntos atinentes ao final dos tempos. E um desses assuntos é galardão. E aqui você vai ver, se você ler um pouco antes na sua casa, você vai ver o Senhor dizendo assim: para alguns, vinde a mim, benditos de meu Pai, para o reino que eu vos tenho preparado. Porque quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu tive sede, você me deu de beber. Quando eu estive preso, vocês me visitaram. Essas próprias pessoas que vão ser galardoadas dizem assim: quando foi que o Senhor teve fome e eu alimentei? Teve sede, eu dei de beber? Quando? Quando fizeste a um destes pequeninos, fizeste a mim. Inclusive, quando a gente fala assim, irmãos, a gente pensa logo na comida e na bebida material, mas isso se refere também à palavra de Deus. Você que oferece a palavra de Deus para as pessoas, você mata a sede, mata a fome delas. Sabia disso? Quando você intercede e ora, você está visitando a vida de alguém através da sua oração, da sua intercessão. Então tem as duas maneiras de entendermos isso, e nós temos acesso a fazer das duas maneiras. E aí tem um outro grupo que o Senhor vai dizer: desses eu não me aproximo, afastai-vos. Por quê? Porque quando eu tive fome não me deste de comer, quando eu tive sede não me deste de beber. É a mesma pergunta, mas quando foi que nós não fizemos? Quando vocês deixaram de fazer a um destes pequeninos. Há uma medida diferente aqui ou não? Se fosse tudo solto, irmão, o Senhor fala: entra todo mundo, quem deu de comer, de beber, quem não deu também, entre todo mundo. E onde estaria a justiça? Porque, meus amados, nós recebemos todos os dias a vida, o fôlego de vida e a capacidade de escolher. Tudo na nossa vida é decisão. Desde o momento que nós acordamos, a cada dia, até o momento que nós vamos dormir. Nós temos que tomar várias decisões, grandes ou pequenas, na vida. Então, muitas coisas que podemos fazer, não fazemos porque escolhemos não fazer. Um exemplo: você está abrindo a sua semana, a semana se encerra ali no sábado, começa no domingo, você está abrindo a sua semana na casa do Senhor, louvando a Deus, agradecendo a Deus. Você escolheu isso, não foi? Amém? E quantas pessoas, eu não estou falando só da igreja local, estou falando do mundo. Quantas e quantas pessoas escolhem de outra maneira? Uns já dizem: não quero. Não, a gente já chegou a evangelizar pessoas dizendo: eu não gosto de igreja, não quero saber de igreja. E tem uns que falam assim,
depois se convertem, outros nunca se convertem. Tudo é escolha, né? Outros até que conhecem a palavra, mas dá para ir. Dá para ir, mas não vou não. É uma escolha, né? E assim, no cotidiano, no dia a dia, alguém que você pode estender a mão, alguém que você pode ajudar. Os irmãos, quando chegam aqui, geralmente, né, alguém que nos visita é abordado pelos nossos diáconos, pelos nossos irmãos evangelistas. Precisa de alguma coisa, quer uma visita, o que é isso? Está oferecendo água, está oferecendo uma comida ao pequenino que está chegando. E por que eles estão fazendo isso? É uma escolha. Qual seria a outra escolha? Não tenho tempo não vou fazer isso não. Nós lembramos a passagem lá famosa do samaritano, que socorre o homem que está caído, mas antes dele passa um sacerdote, passa um levita, passa pessoas que fazem outro tipo de escolha. Não vou socorrer. O samaritano escolheu, chegou lá, tratou a ferida do homem, levou para a hospedaria, deixou lá, disse: olha, quando eu voltar eu pago as contas dele, e cuidou daquele homem. São escolhas. Os galardões sobre isso são absolutamente diferentes. Então, reflita numa coisa que é muito importante: não siga a multidão. Lembra que mamãe sempre dizia pra gente, quando a gente queria fazer coisa errada, você não é, o que a mamãe falava? Você não é todo mundo. Porque toda criança olha para a mãe e para o pai e fala: mas todo mundo vai, mas todo mundo faz. O que a gente escuta? Você não é todo mundo. A única vez que o pessoal fala fabular, eu fui embora para casa, eu era bem criança. As crianças acho que era a quarta série primária. Ai, a professora não veio, a substituta é chata. Nem conhecia a substituta. As crianças queriam o quê? Ir embora. E eu ouvi todo mundo sair da sala e fui também. E quando eu cheguei em casa, entrei pelo portão, meu pai fez: opa, meia volta, pegou na orelha. O que você está fazendo aqui? Não, eu vim embora, pai. Por que você veio embora? Porque a professora não foi hoje. Mas não tem outra professora? Tem a substituta. Pai, mas todo mundo foi embora, ninguém quer ter aula com a substituta. O que ele falou para mim? Você vai voltar porque você não é todo mundo. Aí eu fui a única criança que voltei acompanhada do pai, para não extraviar no caminho, né? Aí passamos pela diretoria. Veja, não foi a diretora que me levou para a diretoria, foi meu pai, né? Perdão, a diretora fala o que você fez. Que vergonha, irmãos. Nunca mais fui embora da escola. Pedi perdão. Agora vamos passar. A substituta estava sozinha, talvez feliz porque poderia ir embora. Chegou a criança que tirou a alegria, né? De novo, pede perdão, senta e assista a aula. Quando mais eu fui embora da escola? Nunca mais. Porque toda vez que todo mundo fazia alguma coisa, até hoje eu lembro: você não é todo mundo, glória a Deus por isso. Então, cuidado, porque o ser humano ele é tomado por essa levada. Mas todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Olha que quem se destaca é sempre aquele que é diferente. Então imagine o galardão de todas as crianças que vão embora e uma criança que volta. Quando é criança a gente não entende isso, mas depois a gente agradece. Então, e assim é na vida sempre. Sempre. Hoje aquelas amigas, aquelas irmãs, aqueles irmãos que vão na igreja comigo, hoje eles não vão, então eu também não vou não. Fulano, você vai na reunião de oração? Não vai? Não, então também não vou. Quer dizer, você está escolhendo seguir o galardão daquela pessoa. Aí depois fala: Deus, por que minha vida não é diferente? Eu não recebo nada, não acontece nada. Você pediu para ser igual a todo mundo. Quem faz algo diferente é galardoado de maneira diferente. Estou dando exemplos típicos da igreja, mas no seu local de trabalho. No seu local de trabalho. Finge que trabalha, vai. Hoje já é fim de semana, enrole aí. Aí você recebe o mesmo resultado que todo mundo sempre. A vida nunca anda, a profissão não. Mas Deus. Então aí você faz uma revisão. Eu estou sendo diferente? Eu estou fazendo algo diferente? Porque Deus é galardoador de todos os que o buscam. Para a gente ter resultado nas outras áreas, bons resultados, nós precisamos estar buscando o Senhor. Se nós estamos alinhados com Ele, somos galardoados por Ele
na vida espiritual, na vida ministerial, na vida profissional, na vida familiar, em tudo que você fizer, você será galardoado. Você vai estar alinhado com a palavra de Deus. Então veja aqui, são dois grupos. Um grupo que escuta: vinde benditos de meu Pai. Outros que, apartai-vos. Os galardões são diferentes. O Senhor vai galardoar de forma diferente. Isso é muito real. Aquele que busca mais, aquele que se dedica mais. Vai ser diferente, pastor? É claro, meu irmão. Claro. Lembra, Deus é justo. As pessoas gostam muito de dizer hoje: Deus é amor, Deus é amor. E as pessoas precisam aprender o sentido desse amor. Está sendo passado de uma maneira muito diferente também, para deixar todo mundo relaxado, tá? Mas Deus também é justo. Então, Ele vai galardoar diferente quem busca mais, quem se dedica mais. As medidas são diferentes. Olha, Mateus capítulo 11 e verso 12. Você vai ver lá, a gente fala muito desse versículo: o reino de Deus é tomado por esforço, né? Pela força se apoderam dele. O que significa isso? Muita coisa e cabe aqui no que nós estamos falando agora. O esforço de buscar o Senhor, de vir para a casa de Deus, de estar envolvido com o reino de Deus. Irmãos, principalmente hoje, onde você escuta muito das pessoas assim: mas você não tem tempo, mas sua vida é muito corrida, coitadinho de você, olha só, você não pode assumir isso, você não pode se comprometer com aquilo, ainda você vai se comprometer com coisas da igreja. Olha como já é colocado errado: com coisas da igreja. Não, são com coisas do reino. Quando eu venho aqui, irmãos, servir, atender, pregar, orar, ajudar no louvor, seja o que for, eu não estou aqui. É muito bom, e eu faria se fosse para ajudar os irmãos. Hoje eu vou contribuir, irmãos, e eu estou disponível, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, para ajudar os irmãos. Nós não estamos aqui, irmãos, numa instituição humana, numa associação do homem. Tudo que nós fazemos aqui, nós estamos fazendo é para o reino de Deus. Não é para o homem A, para o homem B, para o pastor, para o diácono, para o conselho da igreja. Nós estamos fazendo, e precisamos ter essa consciência, é para o reino de Deus. Porque exatamente por isso que nós recebemos galardão. Isso, pode bater palma para Jesus assim, ó. Diga aleluia, diga glória a Deus, amém? Tudo que impede, rompe, amém? Porque não é para pastora, irmãos, não é para pastora, é para Jesus. Vou esticar esse assunto. Quando batemos palma, glorificamos, é para o Senhor, não é para quem ocupa aqui, não é para quem está ministrando, é o A, é o B que está pregando. Não, se for assim, está desalinhado, tá? O louvor também é para o Senhor. É exatamente por isso que nós somos galardoados. Porque se vier aqui com uma mentalidade de: eu vim ajudar hoje, a Angélica vai ministrar, então eu vou ajudar, porque eu gosto da Angélica, ela é legal, eu vou ajudar. Estou fazendo na terra, estou fazendo para o homem, né? Eu vou ajudar hoje, que é o irmão fulano que prega e tal. Eu vou ajudar hoje eu vou ajudar, irmãos. Se você está fazendo assim, aprenda com o Espírito Santo, não é com a pastora Karina, com o Espírito Santo, é para o Senhor. Mas eu não tenho sido galardoado, né? Não, minha vida tem andado, às vezes não tem andado tanto quanto você pensa, né? Era para andar mais. O galardão não vem, por quê? Porque a mente está na terra, a mente está no homem. Mas quando você coloca a mente no Senhor, é para Ele. Quem que pregou hoje? Ou quem vai pregar hoje? Eu não sei quem vai pregar hoje. Quem que vai ministrar? Não sei, mas eles vêm aqui, eu estou aqui. Seja o que for, mas o que precisa? Eu estou aqui ajudando, estou para o reino. Eu estou para o reino, eu não estou com condições humanas, legalistas, amarrada de forma alguma. Eu estou para o reino. E aí o Senhor galardoa, porque Ele é galardoador de todos os que buscam. Você quer um outro exemplo? E agora, para deixar mais claro a questão do esforço. Porque servir o reino, gente, não é light também, sabe? Às vezes você fala assim: pastor, mas é tão difícil, uma luta para chegar, uma luta para fazer. Olha, para eu preparar em casa, eu tenho
tenho que às vezes fazer algumas renúncias, alguns sacrifícios. É isso que é o reino. É isso que é o reino. Você quer ver uma coisa? João, Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 40 ao 45, precisa ler? Eu vou explicar para você. Aí é uma narrativa muito rica, tá sendo disposta, e vai dizer o seguinte. Acho que a Fran pode até projetar. Deixa projetado só o 40, tá, Fran? Para o pessoal não distrair. Foca na palavra aqui com a pastora. Ali você vai ver Jesus chamando André. Jesus chama André. André corre para Simão Pedro, que era o irmão dele, e fala: ei, achei o Messias. Achamos o Messias. Os dois já vão conectar com Filipe. Filipe chega para Natanael, que era muito estudioso, e diz assim: encontramos, ou melhor, o próprio André já fala lá para Pedro: encontramos o Messias, aquele do qual a lei de Moisés falava. Dali já conecta o Filipe, e o Filipe conecta o Natanael. Natanael, ainda sem a experiência, era aquele religioso, e chega a dizer: alguma coisa boa pode vir de Nazaré, sabe aquela pessoa, E aí quando Jesus fala: eu te vi, estava sentado debaixo de uma árvore. Opa! Como é que ele sabia que eu estava sentado debaixo de uma árvore? E Jesus, quando bate o olho dele, fala assim: eis aí o verdadeiro israelita. Sabe o que Jesus está falando? Vem da semente de Sete, vem da semente do Senhor. Esse não passou pelas contaminações de DNA. Jesus já faz um raio-x dele ali. E ali é que ele vai se entregar para o Senhor. Ali cai a barreira, só conhecimento no intelecto, e ele vai se entregar para o Senhor Jesus. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Existiam muitas pessoas naquela época, muitos homens que podiam ter sido chamados. E eu já contei para vocês, Jesus era um hiper, mega rabino da época. E certamente, assim como todo israelita, quando eles falam discípulos iletrados, porque Pedro estava pescando, nada disso, irmão. Ninguém é iletrado em Israel. Uma das coisas que eles mais aprenderam com a palavra de Deus é o conhecimento. Tá? A geração de Abraão, conta Flávio José no livro A História dos Hebreus, eles foram chamados de amantes do conhecimento. Eram pessoas que gostavam de aprender, de estudar. Então aqueles rapazes chamados por Jesus, Pedro era o mais velho, na fase dos seus 20 e poucos anos, todos os outros eram mais novos, eles já tinham passado pelo teste dos rabinos, e eles não tinham sido escolhidos, embora eles tivessem capacidade, eles não tinham sido escolhidos. Quando Jesus passa e começa a chamar, olha o que nos chama a atenção. Quando ele chama André, o que André vai dizer para Simão Pedro? Encontramos o Messias, aquele do qual a lei de Moisés falava. Eles estudavam, eles estavam atentos com a profecia. Há uma promessa: virá um Messias. A lei de Moisés fala que ele será assim, assim, assim e dessa maneira. Quando eles encontram Jesus, eles percebem que era Jesus. Eram rapazes que estavam parados, acomodados? Era assim? Não, era gente que estava se esforçando. Quando chega Filipe fica sabendo, vai em busca de Natanael. Quem era Natanael? Eu acabei de falar. Era alguém que estava atento ali também, atento. O Messias vem, onde ele está. Agora, houve outros israelitas, irmãos, que nem viram Jesus passar. Por exemplo, os essênios estavam isolados no deserto, eles se achavam melhores, mais santos, mais puros. Houve outros que passaram até perto do Messias e não o reconheceram. O reino de Deus é tomado por esforço. Pastora, então é importante quando eu venho para a igreja, para o culto, para a oração, é importante quando eu me aplico, faz diferença? Faz toda a diferença, povo de Deus. Faz toda a diferença. É a palavra de Deus que diz: o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Estes homens escolhidos, irmãos, eles estavam buscando, eles estavam procurando, eles estavam estudando, e eles foram galardoados quando Jesus passou por eles e os chamou. O que é isso? Galardão, não estou dizendo, não é só na vida vindoura, é na terra. É na terra.
é sobre o nosso ministério. Quando nós estamos dentro da vontade de Deus, caminhando dentro dela, irmãos, rompemos barreiras, rompemos grilhões. Deixa eu pegar hoje aqui para falar para vocês. Com todas as lutas que nós enfrentamos, olhando daqui, a igreja não está bonita, pastor? A igreja não está bonita? E a gente tem luta, irmãos, com a vontade do inimigo, que essa igreja não tivesse nem aberta. Mas está aqui o povo de Deus, está aqui o ministério de Deus, rompendo em fé e declarando que Jesus é Senhor. E eu quero aproveitar esse momento para declarar que todo o propósito de Deus vai ser concluído nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Isso é galardão. O que é isso? É Deus honrando. O inimigo vem com toda a sua força, vem com toda a sua fúria, mas Deus está florescendo. Sabe o que é isso? É galardão. É Deus honrando. E assim é no seu ministério. Você que é líder de departamento, você que é um líder de grupo, não deixe a negatividade tomar conta da sua mente, ressoando aí no seu ouvido. Está vendo? Você é fraco, você não consegue, as coisas não vão. Repreenda isso, jogue essa poeira maligna fora e declare a bênção. E quanto mais você se aplicar, mais o Senhor vai galardoar. Então, voltando para a gente seguir, enquanto aqueles moços estavam buscando, estudando, procurando, aguardando a promessa, o Messias virá. Outros sequer sabiam que existia uma promessa de um Messias. E assim eles não foram chamados ao discipulado, porque há medidas para galardoar. Não sabiam porque não buscavam, não se interessavam. A oportunidade de saber foi dada a todos, meus irmãos. E cada um fez o que bem entendeu com sua oportunidade. Porque existe um vitimismo também que o inimigo quer promover, né? Olha só, está vendo? Ele escolheu só 12, ele não escolheu os outros. E não há vitimismo aqui. Porque lembra, disse há um pouquinho atrás, de que Deus é justo. Nada passa aos olhos do Senhor e fica. Seja uma coisa boa ou uma coisa ruim, o galardão sempre vem. Então, aqueles homens, eles estavam numa busca intensa. Eles estavam ali com excelência e foram chamados. E os demais são coitadinhos, não. E aí teve gradações, né, irmãos? Jesus, você sabe que ele teve até 500 discípulos que caminhavam com ele. Claro que mais perto, dormia ali na mesma hospedaria, eram os 12. Mas ele chegou até 500 discípulos. Diz alguns historiadores que naquele discurso de João 6, estava ali somente 70. Os outros já tinham desertado. 70 discípulos, e quando ele fala que é o pão da vida, começam a ir embora, se levantar. E aí você imagine, né? Pensando num formato de igreja, todo mundo pensando, 500 membros, agora tem só 70. Aí ele está pregando, essas 58 pessoas começam a se levantar e vão embora. E dizem, esse discurso é muito duro, essa pregação a gente não gosta. Aí Jesus olha os 12 e fala, vocês não vão também? Pedro fala, mas e para onde, se só tu tens palavra de vida eterna? Olha a diferença, irmão, do que está buscando, do que está ali. Para 58, o discurso era duro. Que é isso? Ele é pão do céu, nós vamos comer a carne, beber o sangue. Do que ele está falando? Eu não estava entendendo nada, porque eles não estavam no esforço do reino. Mas os 12 entenderam. E Pedro diz assim, só o Senhor tem palavra de vida eterna. O que é isso? Galardão. Então perceba isso. Assim, alguns que buscavam foram chamados e andaram com Jesus. Outros sequer perceberam que o Messias estava na terra. E exatamente porque o Senhor é galardoador dos que o buscam. Cada um tem do Senhor na medida que busca. Aprendamos isso. Cada um tem do Senhor na medida que busca. Então essa história de que não precisa buscar, não, você não consegue orar, não, também não consigo orar muito, viu? Mas Deus nos entende, Deus nos ama, tudo certo, irmãos. Estão jogando poeira sobre a verdade. O Senhor é galardoador, faz toda a diferença. E olha só, Ele dá fôlego de vida, Ele dá saúde, Ele dá capacidade.
Qual é a desculpa que a gente dá para não buscar? Não tem desculpa. A gente olha, se confronta e fala: Deus, eu tenho tido preguiça, eu tenho feito um corpo mole, mas eu estou me levantando hoje, porque o Senhor tem galardão. Eis-me aqui, eu quero mergulhar, eu quero exercitar a minha fé. E para que não haja dúvida, meus irmãos, se alguém estivesse lembrando da pregação da semana passada, a parábola da vinha, pastor, e alguém poderia perguntar: aqueles trabalhadores que chegam na última hora recebem o mesmo salário da primeira hora? Aí está o exemplo do problema de não conhecer o contexto. As parábolas são muito específicas, meus irmãos, e eu já lhe explico, porque não é o caso do que nós estamos falando aqui. Por quê? A parábola da vinha, Jesus está contando para os judeus e está esclarecendo para eles que a vinha é Israel, e que no futuro virão outros trabalhadores, que a princípio serão chamados de gentios. Claro que Jesus não está explicando ao pé da letra assim, porque parábola é uma metáfora, é uma linguagem figurada. Mas ele está dizendo assim: vocês são os primeiros trabalhadores que receberam o contrato, que receberam a lei lá no Monte Sinai, aos pés do Sinai. Mas virão outros trabalhadores que receberão o mesmo pagamento. E aqui Jesus está falando de um único galardão, que é a vida eterna. Essa não vai ter diferença. Fala comigo: vida eterna. Isso. Por isso pagou igual para todo mundo. Tanto a geração que começa lá no princípio, na história dos hebreus, que recebem o contrato, e aí as coisas vão acontecendo, Deus vai trabalhando. Nós temos a vinda do Messias, nós temos Jesus, e aí vem a conversão daquele que não era povo, e já se agregavam, né? Havia muita conversão de estrangeiros por Israel também, mas essa bênção para todas as nações, ela explode, né? E depois de Jesus, e aí são os primeiros trabalhadores e os últimos trabalhadores, todos têm o mesmo salário, vida eterna. Agora, outros detalhes, né? Outros galardões, seja para esta terra ou seja para a vida vindoura, são atribuídos de maneira diferente. Se não fosse assim, nós não teríamos todos esses dados na palavra que eu estou trazendo para você hoje, que nascem lá na frase do verso 6 de Hebreus 11. O Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Não está assim: o Senhor é galardoador de todo mundo, de qualquer maneira. Não, os que o buscam. Agora, uma coisa interessante, nós estamos caminhando para o final. Qual seria, pastor, o maior galardão que eu poderia ter? Qual seria? Eu vou me levantar e buscar, eu quero sim algo diferente da parte de Deus na minha vida, algo diferente na minha família, na minha carreira. Eu quero uma diferença. Qual seria o maior galardão? Queridos, o maior galardão não está naquilo, na recompensa que recebemos em espécie, né? Porque de repente você pode falar: será que seria aqui na vida material? Uma casa, um carro, na vida espiritual, um dom, uma capacidade, um talento? Não. O maior galardão está no simples fato de você saber que aquilo que você está fazendo agrada ao teu Criador. Esse é o maior galardão. Isso nos alinha, sabe por quê? E aí eu volto à parábola. Você vê que os trabalhadores da primeira hora, eles reclamam, eles falam assim: peraí, como é que os da última hora recebem igual a gente aqui, que começou a trabalhar primeiro? Você está vendo como o ser humano ele se apega e aí começa uma disputa, né? Se Deus deu aquela bênção para aquela irmã, que dirá se eu me esforçar mais do que ela, o que Deus vai fazer na minha vida? E não é por aí, meus irmãos. Deus tem uma história diferente, específica e personalizada para cada um de nós. Então, não precisa haver disputa. O maior galardão é sabermos que Deus está se agradando daquilo que nós estamos fazendo. Eu volto de novo a Mateus 25:40. O que o Senhor disse para aquele grupo que ele chamou de benditos de meu Pai? Quando eu tive fome, vocês deram de comer. Quando eu tive sede, vocês deram de beber. Isso me agradou quando vocês fizeram para os pequeninos. E depois ele não esconde do outro grupo. Ele fala:
Quando eu tive fome, vocês não me deram de comer, e sede não me deram de beber, quando não fizeram a esses pequeninos. Olha como ele está sendo muito específico. As atitudes de vocês benditos me agradaram, as atitudes do outro grupo não agradou. Então, esse é o coração do servo. O servo, ele não faz para receber, embora ninguém vença a Deus no dar. O Senhor é abençoador por natureza, igreja, mas a nossa motivação não deve ser essa. Estou trazendo toda essa explicação pelo Espírito de Deus para você entender que é importante se aplicar, buscar, se dedicar. Isso vai inclusive incrementar a sua salvação e tantas coisas. Isso vai trazer vida abundante para você aqui na terra. Por isso Deus está trazendo para você essa palavra. Agora, quando você chega nesse nível, você entende também que o maior galardão não é aquilo que você recebeu, mas a maior alegria no coração é saber que está fazendo a vontade do seu Senhor. Você quer ver um momento difícil na vida de Jesus? Mateus 26:39, a Bíblia diz que ele vai para o Getsemane, e lá ele está orando, está se aproximando do momento do sacrifício. Quando Jesus vai orar, o que ele fala para o Pai? Se possível, passa de mim esse. Mas olha como ele completa: contudo, que não se faça a minha, mas sim a sua vontade. Olha a preocupação de Jesus: agradar o Pai. Agradar o Pai. Aí, você vê o coração puro, agradar o Pai. Não tinha outra motivação. Filipenses 2:9, depois do sacrifício, da ressurreição, da obra realizada, Paulo vai escrever assim: mas Deus me deu um nome que é sobre todo o nome. Não é? Aos Colossenses, Paulo vai dizer assim, que ele riscou a cédula, e ele expôs os principados e as potestades publicamente. O que é isso? É galardão. Hoje o nome de Jesus, ele está sobre todo o nome, meus irmãos. Sabe por que ele nos ensinou? E nós precisamos prestar muita atenção nisso. As orações, elas precisam ser feitas em nome de Jesus. Hoje a gente tem percebido, irmãos, muita distração, né? E a gente pode mencionar as orações, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, mas às vezes as pessoas estão fazendo uma troca e finalizando, citando a Trindade. Nós sempre finalizamos uma oração em nome do Senhor Jesus. Hoje mesmo eu estava vendo um evento muito abençoado, oração abençoada, porém se esqueceu de fazer essa menção. E aí, talvez esqueçamos o tudo, porque ele disse em meu nome, né? Por quê? Isso é um capricho? Não, irmãos, aqui o céu é organizado. Quando você estuda isso aqui, você vai ver, são tantos nomes de hierarquias, de patentes celestiais, dos exércitos do Senhor, dos exércitos de Deus, também dos exércitos das trevas. E às vezes quando você está estudando aquela hierarquia tão alta, tão grande, aí você vê um detalhe, mas quando se menciona o nome de Jesus, todos reverenciam, todos obedecem, porque o nome dele foi posto sobre todo o nome. Então, isso é galardão. Mas olha que coisa linda, a preocupação dele era fazer a vontade do Pai, e o seu nome foi posto sobre todo nome. Assim é o coração do servo, porque sabe que aquilo agrada o seu Criador. Eu não abençoo porque você é abençoado, eu não perdoo porque você é perdoado, apesar de saber, e isso diz a palavra de Deus: abençoareis que te abençoarem, disse o Senhor Abraão, e essa bênção vai passando. Então, faça para o teu próximo o que você quer para você mesmo. Então, é lógico, é só pensar pela lógica. Eu quero ser abençoado, eu preciso abençoar. Eu quero ser perdoado, eu preciso perdoar. A palavra de Deus diz que se eu não perdoar, Deus me perdoa. Mas não é por isso que eu faço, é porque a fé que está movendo o meu coração, que dá base para um relacionamento com Deus, faz com que eu me alegre quando abençoo alguém, faz com que eu libere naturalmente o perdão para aquela outra pessoa. A fé em ação, o exercício correto da fé, causa essa revolução dentro do nosso coração, queridos. Então,
Para encerrar, uma citação para te fechar da forma como começou, comecei falando da fé e do conhecimento. Uma citação, você não precisa se preocupar com o endereço, está no Pirkei Avot, que é uma coletânea de escritos antigos que compõe a lei oral dos judeus. Uma das primeiras partes de um livro chamado Mishnah, que é uma coletânea de estudos rabínicos. Em algumas traduções eles chamam de ética dos pais. Por que eu estou mencionando aqui? Porque eu acho lindo essa questão da tradição oral, pai passando para o filho, pai ensinando a palavra para o filho, pai direcionando os pais, né? Pai e mãe, trazendo, servindo os filhos com a palavra. E olha como Jesus recebeu essa prática e incentivou essa prática. O que diz esse ensino? Não sejam como os servos que servem o seu amo apenas com o intuito de receber recompensa, mas sim sejam como servos que servem ao seu amo, sem o intuito de receber a recompensa, e que o temor dos céus paire sobre vós. Aí você fala, pastora, mas tá tudo a ver. A Bíblia diz isso, né? Embora seja ensinamento dos dias antes de Jesus, dos judeus, você vai ver Jesus reverberando esse ensinamento. Isso vai mostrar o que para nós? Isso mostra que Jesus estudava muito, conhecia bastante. Tem aquele evento, quando Jesus tem os seus 12 anos e está ali no templo, e aí os pais vão embora, ele ficou ali, e muita gente fala assim, e aí os doutores da lei estão maravilhados com Jesus, né? E aí o pessoal descansa dizendo assim, mas ele era filho de Deus, era Jesus, por isso que ele sabia tanto. Primeiro, ele estava com 12 anos, observe uma coisa, o menino judeu aos 13 anos, ele passa por aquela cerimônia do Bar Mitzvah, né? E ele é interrogado. Aqueles homens já estavam começando aquela sabatina, aproveitando que o menino estava ali. Mas eles perceberam que o menino tinha um conhecimento acima, né? Porque ele era filho de Deus. Jesus não teve nenhum privilégio. Ele veio num corpo humano. Ele tinha um intelecto como o meu e o seu. Todo o diferencial foi porque ele aplicou, buscou. Olha só como Jesus orava. Todo momento que ele podia, retirava-se para orar. Se ele viesse, irmãos, com uma facilidade, preferência, precisava se aplicar. Mas ele conhecia esse texto. O Pai é galardoador daqueles que o buscam. Ele sabia que estava no corpo humano. Então essa diferença que ele faz aos 12 anos já é galardão por aquilo que ele buscava. Então, enquanto outros meninos estavam só envolvidos com as atividades, não que Jesus não tivesse, acredito que como menino ele tinha atividades também de lazer, de aprendizado, mas com certeza ele tinha um diferencial. A busca dele era diferente. Então isso mostra que Jesus estudava, ele conhecia bastante, mas sobretudo ele tinha um estreito e ininterrupto relacionamento com o Pai. Olha lá, igual do Enoque, ininterrupto, que estava em comunhão, que estava buscando. E aí você olha e fala, mas Jesus fez tantas maravilhas, curava, alimentava, mas havia uma dedicação muito diferenciada. Pode observar, são os galardões. Ele veio para aquilo, ele veio para o propósito, e ele não deixou o propósito morrer sem ser cumprido de forma alguma. Os anos, pouco mais de 3 décadas que ele teve na terra, ele cumpriu tudo, mas ele não perdeu tempo. Ele tinha uma busca incessante. E hoje, vivendo, olhando para o modelo perfeito, né, de Jesus, o modelo perfeito daquilo que eu acabei de pregar para você, estando nele, estando em Cristo, nós também podemos viver, meus irmãos. E aí podemos ver, sim, sinais. Foi exatamente por isso que ele disse assim, a obra que eu faço, vocês farão de maneira maior. Por que não acontece tanto? Porque o nível da busca. Então, que tomemos essa palavra, que eu chamo Ministério de Louvor, que tomemos essa palavra nessa noite, que possamos deixar acontecer, né? Ou que possamos nos colocar em posição para esse exercício da fé acontecer, de maneira que
vejamos o resultado, os galardões, esse mover de Deus, esse acrescentar de Deus sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém? Pode se levantar também, vir para frente, a gente vai orar sobre essa palavra.